braço, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Podeis tomar o vosso assento, orando por nós e glorificando o nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós sempre lemos esse texto sagrado na ocasião da Santa Ceia, que é um texto já bem explicado, e até podemos pensar que seria desnecessário fazermos algumas considerações, mas queremos pensar com os irmãos sobre pelo menos 3 atitudes em relação à Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. 3 atitudes, meus amados irmãos, importantes em relação à Santa Ceia do Senhor. Nós já vemos aqui que quando Paulo escreve, ele inicia dizendo que ele recebeu do Senhor o que nos ensinou. Aí ele fala do partir do pão, ele fala do cálice, e Paulo faz menção aqui que todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Dentre as 3 atitudes, nós queremos falar sobre a primeira atitude nossa em relação à Santa Ceia ou à Ceia do Senhor. Deva ser uma atitude de gratidão. Precisamos ser gratos. O cristão que é conhecedor das Escrituras Sagradas, que sabem a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, ele é grato a Deus por esta grande bênção, por esta grande vitória. Porque na Santa Ceia nós precisamos ter essa atitude de gratidão, porque se não for o sacrifício de Jesus para nos salvar, nós não estaríamos aqui. Então nós somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus. Você é grato ao Senhor? Glória a Deus. Você pode dar glória para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós passássemos o dia todo dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou grato a Ti pela salvação, eu sou grato a Ti pelo perdão, eu sou grato ao Senhor pela Tua morte na cruz, ainda era pouquíssimos. Mas numa noite como esta, em que nós vamos participar do pão e do cálice,
que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, nós precisamos desta atitude de gratidão. Aleluia! Eu preciso ser grato ao Senhor pelo seu sacrifício. Você, cada um de nós, precisamos ser gratos ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Veja bem, para que pudéssemos estar aqui nesta noite para relembrar a morte de Jesus, o verso de número 23, Paulo disse que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Jesus enfrentou uma traição, aleluia, mas ele cumpriu com a sua missão. Então nós precisamos ser gratos a Deus nesta noite. Precisamos estar aqui orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade nesta noite de participar da Santa Ceia. E vai adorando e vai manifestando a sua gratidão a Deus, e o Senhor vai enchendo a tua alma, vai alegrando o teu coração. Quando chegarmos aqui o momento da celebração da ceia, nós já estamos cheios da graça e da unção do Senhor. Vai dando glória, vai adorando, vai expressando para o Senhor que você é grato a Ele por tudo. Quando nós lemos primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 57, o apóstolo Paulo escreveu, está registrado, dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que eu e você fosse vitorioso, Jesus enfrentou a cruz. Pelos olhos da fé parece que nós podemos ver o Senhor Jesus lá no Getsemane, dizendo para Pedro, Tiago e João: ficai aqui, velai comigo. E ele se distanciou um pouco, e quando ele orava, ele se angustiou, e ele tirou ali um período de oração, voltou para os discípulos que estavam dormindo. Jesus o desperta, disse: olha, vocês precisam orar. Nem uma hora pudeste velar comigo. E ele volta para o seu lugar da oração, pela segunda vez, terceira vez. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele orava, a sua alma se angustiou até a morte. E o seu suor começou a se transformar em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Porque isso? Para salvar a nossa alma, para perdoar o meu e os teus pecados. Então, meus amados irmãos, nós precisamos desta atitude chamada gratidão, sermos gratos ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Salmo 9, o versículo 1, o salmista disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nós temos razões de sobra para louvar o nome do Senhor. Nós temos razões para adorarmos a Deus, para ser gratos ao Senhor Jesus pela sua morte na cruz. Gratos a Deus pelo seu sacrifício. Se não fora o Senhor, não estaríamos aqui. Você pode glorificar a Jesus pela sua morte na cruz? Efésios capítulo 5, versículo de número 2 nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus, ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus.
Às vezes, somos mais ingratos do que gratos ao Senhor. Existem pessoas que são ingratas, não reconhecem a grandiosidade do poder de Deus, não reconhecem o sacrifício que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz. Mas nós, meus irmãos, precisamos ser gratos a Deus. Que maravilha, que privilégio nós podermos participar do pão, do cálice do Senhor. Você é privilegiado nesta noite. Nós estamos no melhor lugar nesta noite desta cidade. Estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor, estamos aqui para participarmos desta festa maravilhosa. A tua salvação custou um preço muito alto, o sangue de Jesus vestido na cruz. E Pedro disse: olha, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus vestido na cruz. Adore a Deus, seja grato ao Senhor. A segunda atitude nossa em relação à Santa Ceia do Senhor é uma atitude de meditação. Por que eu estou aqui nesta noite? Qual é a causa deste ato tão importante? Nós pensarmos, nós meditarmos o que a palavra do Senhor nos diz, versículo 25 e o versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo escreveu dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Um momento de meditação, pensar nesta noite: eu estou aqui porque Cristo morreu por mim. E porque Ele morreu por mim? Ele morreu para perdoar os meus pecados. Alabaranga assim. Quem já tem aí os pecados perdoados? Quem sente o perdão de Deus na sua vida, vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor, vai recebendo de Deus nesta noite. Deus tem bênçãos e vitórias para a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Momento de meditação. Por que eu estou aqui? Pensarmos. Paulo diz: fazei isto em memória de mim. Por que eu estou aqui? Porque Cristo foi à cruz. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz que precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele vai escrevendo, e ele diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas de tudo se aniquilou, se esvaziou, tomando a forma de homem. E na forma de homem, ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas a palavra diz que Deus o exaltou soberanamente, que deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então medite nesta noite. O sacrifício de Jesus foi por minha causa. A morte de Jesus foi para rasgar a cédula que me era contrária.
Aonde estaríamos nós nesta noite, se não fora o sacrifício do Senhor? Se cada um de nós aqui fôssemos contar o nosso testemunho de vida pessoal, muitas coisas terríveis nós iríamos ouvir aqui. Quem somos hoje? Todos estão vendo. Mas quem éramos no passado, nem todos conhecem. Nem todos conhecem a nossa história. Nem todos conhecem a sua história. De onde Deus te tirou. De onde o Senhor te alcançou. Muitos estavam vivendo uma vida miseravelmente no pecado. Mas cumpriu-se na nossa vida o Salmo 40, quando o salmista disse: o Senhor tirou-me do lugar horrível. O Senhor tirou-me de um lugar terrível, de um charco de lodo, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, e Ele colocou um novo cântico na minha boca, a saber, o hino ao nosso Deus. E nós já cantamos aqui nesta noite: Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora Ele nos convida a cear. Aleluia. E você pode ser curado das tuas enfermidades enquanto participa do pão e do cálice. O Senhor pode renovar a tua vida enquanto você estará participando do pão e do cálice do Senhor. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos estar meditando a respeito deste evento tão glorioso nas nossas vidas. E o Salmo 104, verso 33 diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei o nome do Senhor meu Deus enquanto eu viver, seja-lhe agradáveis a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Às vezes nós meditamos em muitas coisas, e às vezes nós não tiramos um tempo para meditar na palavra, no sacrifício de Cristo. Somos envolvidos com tantas outras coisas, mas, meus irmãos, é muito importante aquele momento que nós tiramos para nós meditarmos na palavra, no sacrifício de Jesus, naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que coisa maravilhosa, quando nós começamos a pensar no céu, quando nós pensamos a pensar que um dia muito em breve nós estaremos subindo a estar com o Senhor. Meditação, meditar, pensar, glória a Deus. Salmos 49, o versículo 3, diz-nos a palavra: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Precisamos meditar na palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que passam por este mundo e não para pensar, não para meditar na obra de Deus, na obra, no sacrifício de Jesus no Calvário. Seríamos nós que deveríamos morrer, mas Ele morreu no teu lugar, Ele morreu no meu lugar. Glória a Deus, de canta laias. Oh, maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a meditação, enquanto nós meditamos, nós precisamos estar conversando com o Senhor. Quando nós meditamos, nós confessamos os nossos pecados.
Vamos meditando e falando com Deus. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, endireita as minhas veredas. Confissão deva fazer parte da nossa meditação. Glória a Deus. Enquanto meditamos, confessamos os nossos pecados. Enquanto nós meditamos, nós devemos pensar o que fizemos errado, o que estamos fazendo errado, o que estamos fazendo que tem desagradado aos olhos do Senhor. Lembra do Salmo 51? Vamos ler. O salmista Davi, depois de reconhecer a sua falha, o seu pecado, ele diz: Senhor, conheço as minhas transgressões. Eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau. Davi reconheceu a sua falha, reconheceu o seu pecado, glória a Deus, mas ele orou ao Senhor, pediu misericórdia, pediu graça, pediu que ele fosse purificado pela palavra. E no final do Salmo 51, Davi, na sua oração, ele ora a Deus no versículo 10 e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oxalá que todos nós pudéssemos fazer esta oração do salmista. Nós orarmos e dizer para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Como está o teu coração? Renova em mim o espírito reto. E ele diz mais: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo está aí? Glória a Deus, ele está aqui, porque nós estamos sentindo a sua presença. O Espírito Santo alegra o nosso coração, ele alegra a nossa alma. Aleluia, ele nos conduz à adoração, ele nos leva a meditar na morte de Cristo, ele nos leva a pensar nas coisas que são de cima. Mas infelizmente muitas pessoas estão presas às coisas terrenas. Muitas pessoas estão presas às coisas desta vida, mas meus irmãos, nós precisamos estar pensando nas coisas que vêm do alto. Glória ao nome do Senhor. Seja renovado nesta noite, receba a graça de Deus nesta noite, receba a unção do Espírito nesta noite. Vai dando glória ao nome do Senhor, vai dizendo: Senhor, eu estou aqui nesta noite para participar da Santa Ceia, mas eu não quero estar vazio, eu quero estar cheio da tua presença. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Aleluia. Nós conhecemos fatos de irmãos que receberam o batismo com o Espírito Santo quando foram participar da Santa Ceia. Ao levar na boca o pão, o cálice, receberam esta bênção maravilhosa do Senhor. Então vamos aí, adorando, meditando, aleluia, fazendo a nossa reflexão, porque Deus tem bênçãos e vitórias para a sua igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, a terceira atitude nossa em relação à Santa Ceia, nós devemos confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos erros, devemos deixar
tudo que não agrada ao Senhor, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. É o que Paulo diz aqui, meus irmãos, no versículo 27 e no versículo 28 da carta em que lemos. Ele disse: examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não valorizando, não discernindo o corpo do Senhor. Mas vamos, irmãos, estar nesta noite fazendo a Deus a nossa confissão, porque Ele conhece, Ele sabe os caminhos que nós temos andado, Ele sabe cada atitude nossa, o Senhor conhece como nós agimos, como nós falamos, o que nós pensamos. Ele conhece o nosso caminhar, Ele conhece o nosso assentar, Ele conhece o nosso deitar. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece todas as coisas. Então, meus amados irmãos, confessamos a Deus a nossa culpa. Nos arrepender das nossas falhas. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, o verso 10, ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A terceira atitude aqui é a confissão. Precisamos confessar ao Senhor. O salmista confessou e foi vitorioso. Você quer vitória da parte de Deus? Adore ao Senhor, medite, tira momentos de meditação na palavra, confesse ao Senhor. Salmos de número 32, versículo 5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aí ele diz: tu perdoastes a maldade do meu coração. Que maravilha, né? Glória a Deus. Quantas vezes pessoas se colocam diante do Senhor, às vezes não tem condição de orar, por causa das culpas, dos problemas, mas ele vai ali insistindo com o Senhor, vai confessando ao Senhor, aleluia, e Deus vai trabalhando, e Deus vai dando graça, e de repente ele está transbordando na presença do Senhor. Existem fatos, existem culpas que nós confessamos a Deus, mas muitas vezes você precisa chamar o ministério da igreja, o seu pastor, e expor a sua situação para que você seja ajudado. Glória a Deus. Existem pessoas que auto se disciplinam, faz lá alguma coisa e se disciplina por lá mesmo, não procura a liderança da igreja para resolver a sua situação, fica lá 2, 3, 4 meses sem participar da Santa Ceia, depois vem e participa normalmente como se o problema tivesse resolvido. Não está resolvido. Quando Deus coloca alguém à frente da sua obra, Ele dá a ele a legalidade para tratar, para cuidar, para zelar. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos aqui para expor a vida de ninguém, mas estamos aqui para ajudar, aleluia, para te conduzir da forma que a palavra do Senhor nos orienta. Ah, não vou participar não, porque eu fiz isso, na outra eu participo. Não resolveu. Procure a sua liderança. Deus tem uma vitória para a sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos dessas atitudes. Glória a Deus, adoração, meditação na palavra, confissão.
para que nós possamos, com toda liberdade no nosso coração e na nossa alma, poder participar do pão e do cálice do Senhor, dando glória a Ele e recebendo dele a sua vitória. Participarmos relembrando a morte de Jesus e para a edificação da nossa fé. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, nesta noite, estar já partindo para o ato da Santa Ceia. Mas como diz a palavra do Senhor, não participe sem estar devidamente preparado. Paulo diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele diz mais: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Que foi, irmão? Eu estou sem força. Que foi? Estou desanimado. Mas faça uma reflexão, faça um exame retroativo, pense um pouco. O que te levou a isso? O que te levou a essa fraqueza espiritual? E para tudo tem uma solução. Deus está aqui para abençoar a sua igreja. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Nós vamos fazer uma oração. Os irmãos estejam de pé. Convidar aqui o evangelista Wagner para estar orando ao Senhor. E convidar o pastor João, pastor César, pastor Pedro Nelson. Nós vamos descer aqui para dar continuidade para a ministração da ceia do Senhor.